Queridos alunos, datação radioativa. A atmosfera superior é bombardeada por raios cósmicos, que são raios que vêm do espaço. São prótons, nêutrons, elétrons. Quando eles entram na atmosfera, eles produzem a transmutação de muitos átomos. Transmutações que resultam em muitos prótons e nêutrons que são borrifados na atmosfera. Os prótons arrancam elétrons dos átomos. E se o próton arranca um elétron, ele se transforma num átomo de hidrogênio. Os nêutrons, pelo fato de não terem carga elétrica, continuam a sua trajetória. Não interagem. Na atmosfera inferior, que é mais densa, os nêutrons colidem com núcleos atômicos. Olha o que acontece. Aqui vem um nêutron desses que vai colidir no nitrogênio, um dos gases que constitui a atmosfera, que tem 7 prótons e 7 nêutrons. Esse nêutron acaba sendo absorvido pelo átomo, mas ao mesmo tempo ele expulsa um próton. Tinha 7, fica 6, mas pega aquele nêutron ficando com 8, tinha 7 ficando com 8. Ora, eu tinha então o nêutron batendo no nitrogênio, colidindo com o nitrogênio, e surge desse choque o carbono 14. 8 e 6, 14, número de massa, número atômico 6. E mais o hidrogênio. Só que o carbono 14 que surge desses choques, ele é radioativo. E existe menos de 1/1000º de 1% do carbono total. Porque nós temos carbono 14 e nós temos carbono 12. O carbono 14, que é radioativo e que tem muito pequena quantidade, que possui 8 nêutrons, que é esse que se forma de toda essa explicação. O 12 possui 6 nêutrons e 6 prótons. Esse é não radioativo. Mas o carbono 14 é radioativo. Esse, pequena quantidade, e esse, grande quantidade, quase que na totalidade. Bem, tanto o carbono 12 quanto o carbono 14 formam o dióxido de carbono, que é retirado do ar pelas plantas. Todas as plantas contêm carbono 14, porque elas absorvem tanto o 12 quanto o 14. Em pequena quantidade, mas tem o carbono 14, que é radioativo. Todas as plantas. Animais comem plantas ou outros animais que se alimentam delas. Então, todos têm carbono 14, radioativo. Todos têm. O carbono 14 é um emissor beta. Bem, então, como sabemos, o carbono 14 é emissor beta. Então vamos pegar aqui um átomo de carbono 14 que vai emitir uma partícula beta, e ao emitir uma partícula beta, o que nós aprendemos? Que o número atômico ele aumenta de 1, porque é um nêutron que se transforma num próton mais um elétron, certo? Então aumenta um próton, então aumenta o número atômico. Mas não muda o número de massa, porque tinha o nêutron que se transformou no próton mais o elétron emitido é a partícula beta, e o próton acaba substituindo o nêutron na questão da soma para termos o número de massa. Então aqui não varia. Isso já foi explicado no bloco anterior. Bem, então está aqui a emissão de partícula beta. As plantas absorvem dióxido de carbono enquanto estão vivas. Qualquer carbono 14 que ela perde por decaimento beta, porque se ela vai emitindo beta,
ela vai se transformando em nitrogênio. Então, tu vai diminuindo o número de átomos de carbono 14. Mas o que acontece? É imediatamente substituído, porque ela continua absorvendo carbono 14 da atmosfera da natureza. Certo? E aí, então, dessa forma, nós temos um equilíbrio. Aquilo que ela vai perdendo de carbono 14, ela vai repondo. Gerou equilíbrio. O que nós temos? Nós temos um átomo de carbono 14 para cada 100 bilhões de 12. Essa é mais a proporção. E eu estou citando isso porque isso já foi citado em provas anteriores e é melhor que o aluno tenha essa informação, porque quando ele faz a leitura do texto, isso não vai atrapalhar na resolução da questão. É uma informação. Bem, quando a planta morre, essa substituição do carbono 14 cessa. Ela não vai mais substituir, não vai mais pegar carbono 14 da atmosfera da natureza. Então, cessa a substituição. A porcentagem de carbono 14 naquele organismo vivo que morreu diminui a uma taxa constante dada pela meia-vida. Então, de acordo com a meia-vida do carbono 14, ele irá diminuindo com o tempo. Quanto mais tempo passa após a morte, menos carbono 14 ela contém, porque ela vai se transformando, vai emitindo partícula beta, se transformando no nitrogênio e vai diminuindo com isso o carbono 14. Ela contém, então, menos carbono 14 ela contém em relação à quantidade constante do 12. O carbono 12 continua. Então, essa relação diminui o 14 em relação ao 12. A meia-vida do carbono 14 é 5.730 anos. A cada 5.730 anos, o número de átomos radioativos diminui a metade. Tranquilo. Morre hoje, 5.730 anos depois, vai ter a metade do número de átomos radioativos. 1 grama de carbono no total, contém hoje 5×10 na 22 átomos, sendo que 6,5×10 na 10 é 14, carbono 14. O restante deste valor, aqui é 10 na 10, aqui é 10 na 22, o restante desse valor é carbono 12, porque aqui é carbono na sua totalidade. 1 grama de carbono. E a desintegração que acontece do 14, desintegração beta, né, emite partícula beta, é de 13,5 decaimentos por minuto. Então, essa é uma informação que não precisa decorar, isso aparece na prova. Arqueólogos calculam a idade de artefatos contendo carbono 14. Já vou explicar melhor. Ferramentas ou esqueletos, então eles conseguem medir a idade dessas ferramentas ou de esqueletos, medindo seus atuais níveis de radiação. O que está sendo emitido quando pega lá uma ferramenta de tantos mil anos para trás, ou um esqueleto, né, de muito tempo para trás. Fazendo aquilo que se chama de datação pelo carbono. Até 50 mil anos se consegue fazer medidas precisas. Além desse tempo, aí tem pouco carbono e aí as medidas são imprecisas. Um exemplo aqui, que deixa tudo muito claro. Se um arqueólogo extrai 1 grama de carbono de uma machadinha antiga, então ele tira lá 1 grama de carbono e há uma emissão de 1/4 da radiação de um galho de árvore recém-cortado. Um galho de árvore recém-cortado tem esse nível de emissão de radiação. Mas uma machadinha antiga tem 1/4 do atual, 1/4 da radiação. Bom, se passar uma meia-vida, é a metade do número de átomos radioativos e a metade da emissão de radiação. Se passar 2 meias-vidas, passa a ter 1/4 do número de átomos radioativos.
1/4 da emissão de radiação, que é o que temos aqui. Bem, então, isso significa que se tem 1/4 de emissão de radiação, é porque se passaram 2 meias-vidas. Uma meia-vida, meio, mais uma meia-vida, 1/4. 100%, 50%, 25%. E 2 meias-vidas se passaram, então. Se cada meia-vida é 5.730 anos, é porque esta machadinha tem 11.500 anos. Assim é feita a datação pelo carbono. Com mais tempo do que 50 mil anos, aí eles usam o urânio radioativo, para fazer essa datação, certo? Então, para um maior tempo do que esse, e aí obter então uma maior precisão. Irradiação dos alimentos. Importantíssimo. A irradiação dos alimentos mata insetos presentes em grãos, farinhas, frutas e vegetais. Em pequenas doses, a radiação impede batatas, cebolas e alhos armazenados de brotarem e aumenta significativamente a duração de frutas moles armazenadas nas prateleiras, como morangos, por exemplo. Irradiação dos alimentos. Doses maiores matam micróbios, parasitas existentes em temperos, carne de porco e aves domésticas. A radiação pode penetrar em latas lacradas e pacotes. E aqui vem o que tem de mais importante e que foi explorado nas provas, principalmente Enem. Vejam só, o que a radiação não faz é deixar radioativos os alimentos que forem irradiados. Vou repetir, o que a radiação não faz é deixar radioativos os alimentos que forem irradiados. Tem muita gente que acha que o alimento que foi irradiado, radiação nele, que esse alimento fique radioativo. Não tem nada a ver, não existe isso. Nenhum material radioativo entra em contato com os alimentos. Os raios gama atravessam a comida, destruindo as bactérias que poderiam causar doenças. Aqui. Nenhum alimento torna-se radioativo, porque os raios gama não possuem energia necessária para arrancar nêutrons dos núcleos atômicos. Então, essa é uma informação importantíssima, importante para as provas. Bem, isso está consagrado. Já sabemos que não tem problema nenhum, não há riscos em irradiar os alimentos. Parece mentira, mas encerramos todo o conteúdo. Parece que foi ontem que começamos com as videoaulas. Estamos aqui acabando o livro 4, acabando o conteúdo. Nas próximas aulas, revisão. Até a próxima aula. Valeu muito. Abraço.